Exatamente. Você, Jesus está dizendo, olha, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, certo? E for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Agora eu estou falando aqui sobre batismo. Né? Então, o batismo, ele é a maneira para salvar o homem dos seus pecados. O homem. Então, em primeiro lugar, você tem que passar em crer na morte, na sepultura e na ressurreição de Cristo. 12h51. Né? Crer no Evangelho. Crer na morte e na sepultura. Mas para quê? Para ter a remissão dos pecados e para receber o dom de Deus. Por exemplo, quem crê no Evangelho, na morte e na sepultura, e for batizado, será salvo. Então, né, você não se lembra do seu batismo, né? Existe um sacramento no catolicismo que renova o batismo, né? Que chama crisma. Isso. Eu não fiz a crisma. Eu nunca fiz a crisma mesmo. Certo. A crisma é feita quando a pessoa já é maior. Exatamente, é maior. Mas o contexto de tudo isso, quando eu te mostrei no decorrer do estudo, né, que Jesus disse, olha, vocês têm que se tornar igual a uma criança, porque dos tais é ruim. Entendi. Então, a criança, ela não precisa desse ritual, vamos botar assim, certo? Né? Desse mandamento, não precisa desse mandamento, porque criança nenhuma tem pecado. Então nós vamos ter pecado como nós passamos a ser conhecedor do bem e do mal. E aí a gente necessita realmente desse batismo. Agora vamos para Mateus capítulo 28. Deixa eu ver se vem aqui. Mateus 28. Tu bateu 12 horas. Mateus 28, 18. Hoje eu vou sair. Sim. Eu tenho uma consulta 4 horas da tarde. Então, tranquilo. Não, pode deixar eu aqui. 28, 18? 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Me explica assim. Dá para me explicar? Olha, eu entendo a Bíblia, a palavra, né, diz que porque antes de Cristo as pessoas não eram batizadas, né? Ou eram? As pessoas, por exemplo, os judeus, eles eram purificados, certo? Eles eram purificados, tinham um rito de purificação, né? E só que antes de Cristo, quem veio batizando foi João Batista. Mas João Batista ele veio batizando com um propósito, para ver em quem era descido o Espírito Santo. Porque, juntamente com João Batista, existia um Messias que viria. E João Batista foi estabelecido para ajeitar o caminho do Senhor.
porque quando ele chegasse, o caminho estava arrebentado. E João Batista era primo de Cristo Jesus. E aí quando Jesus aparece lá no Jordão para ser batizado por João Batista, não, eu não preciso ser batizado por ti. E tu vem a mim. Aí Jesus disse, não, tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Se eu vou ser o primeiro, os pessoal tem que ver que eu tenho que fazer isso. Então ele foi batizado, e o que aconteceu? Uma voz do céu disse, esse aí é meu filho amado, em quem ele tem o prazer. E, né, para João Batista ver, veio um elemento como fosse uma pomba sobre Jesus. E era o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, Jesus ele passou a ser esse que deu o início, né, a essa vida. Que, por exemplo, o que é o batismo? O que vai mostrar o batismo? O batismo vai mostrar que Jesus ele foi morto, certo? Então Jesus morreu. Jesus, depois que a pessoa é morta, a pessoa é enterrada. Então a água vai simbolizar o quê? O seu sepultamento para o mundo. E o levantamento da água, a pessoa levantando, vai ser como fosse Jesus também sendo ressuscitado, juntamente com você. E aí o Espírito Santo, ele vai entrar na sua carne, que passou a ser purificado através daquela água. Aquela água, como eu falei lá no capítulo 22 de Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para ter direito à água da vida, e assim entrar pela porta e tal. Então, é nesse contexto. Então, Jesus está dizendo aqui, aproximou Jesus e ele falou, toda autoridade me foi dada. Agora, no céu e na terra. Na terra ele tem autoridade através da palavra, certo? E portanto, fazer discípulo, fazer seguidor de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que essa pessoa é batizada, ela ainda vai passar a ser ensinada a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o batismo é o primeiro passo para você entrar no corpo de Cristo. Entendeu? E receber o perdão dos pecados. Vamos só mais uma passagem. Acho que está na hora, você pode ir lá. Bater? Acho que sim. Eu bato aqui. Pronto. Não, falta um minuto. Falta um minuto. Vamos só mais uma passagem. Tá. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 37 e 38. Por enquanto. Pode ler? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu aí? Sim, Remissão de pecado, tudo aqueles seus pecados que você cometeu, desde o seu momento que você começou a conhecer sobre o bem e o mal, vai ser apagado até aquele momento. Depois que você sair da água, antes de você sair da água, você recebe o Espírito Santo, aí você vai tentar andar em novidade de vida. E o que acontece? Né? Acontece que a carne vai querer que a gente peque de novo. Só que a gente vai ter que trabalhar na nossa vida para não pecar. Então vamos orar. O senhor bateu no ponto? Bati. Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai eterno, em Cristo Jesus, te agradeço por esse momento, te agradeço pela sua serva que ouviu a tua palavra.
Faz, Pai, de acordo com o teu querido na vida dela e na minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém.